Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Bancos de Dados. A gente vai falar hoje sobre o modelo entidade e relacionamento. Modelo esse citado ainda na última aula, né? Dentre alguns modelos que a gente conheceu. Só que, como eu havia falado, né, a gente vai dar maior ênfase à entidade e relacionamento. Antes eu gostaria que vocês entendessem que na criação de um projeto de banco de dados, a gente segue algumas etapas, né? E eu vou debater sobre essas etapas e o modelo entidade-relacionamento vai estar dentro de um desses pontos aqui que eu vou citar, ok? Bom, então nós temos primeiramente a análise de requisitos, sequencialmente projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico e por fim o banco de dados, tá? Então a entidade relacionamento, o modelo entidade relacionamento, ele está dentro do projeto conceitual. Mas vamos entender como procede cada etapa dessa, o que significa cada uma, né? Para vocês entenderem melhor. Vocês já devem ter ouvido falar em requisitos, né? Requisitos geralmente é a necessidade, né, do cliente ou do usuário ali do sistema. Então, a análise de requisitos é a primeira etapa aqui nesse processo de construção de um projeto de banco de dados. E aí consiste na identificação das características do domínio da aplicação. Então, aprendendo como o domínio funciona, né? Esse ponto aqui consiste na ideia de você tentar entender, né, o funcionamento do domínio, e aí geralmente isso é coletado com uma conversa, né, com um cliente ou o usuário do sistema ao qual esse banco de dados vai ser utilizado, o levantamento dos dados relevantes e das consultas necessárias para cada usuário do banco de dados. Então, consiste nesse levantamento também e específico, né, diante da situação de cada usuário. Por quê? Porque um sistema, dependendo da sua complexidade, da sua proposta, ele pode ter, né, necessidades bem específicas e uma usabilidade muito diversificada, né, muito cheia de perfis de usuários distintos. Então a gente pode ter algumas especificidades, né, nesse levantamento de dados. Interação com o cliente e com os usuários finais do banco de dados. Então essa interação, né, dentro também dessa análise, é toda uma investigação das necessidades, né, do cliente e usuário, como eu tenho citado, para poder a gente ter um norte, né, do que vai ser de fato desenvolvido, ok? Então a análise de requisitos é justamente essa identificação de modo generalizada, né, a identificação das características do domínio de aplicação. Então é de fato ter, de uma forma, né, genérica, eu defini assim, mas como eu já falei, a gente precisa ter né, esses detalhes aí que eu já citei nos pontos. Projeto conceitual. Essa etapa aqui consiste no desenvolvimento de um esquema que descreve a semântica do domínio de aplicação, né? Anteriormente a gente coletou as necessidades do cliente, a gente analisou todos os requisitos, né? Os dados ali necessários, enfim, várias informações relevantes, né, que podem influenciar na definição desse projeto. E aqui agora a gente está no desenvolvimento de um esquema, né, de uma prototipagem, digamos assim, ok? Semanticamente falando, né, para representar o domínio de aplicação. Então, o esquema desenvolvido, né, deve ser facilmente compreendido. Então, essa prototipagem que eu citei, né, ele tem que ser facilmente compreendido, voltado para os usuários de aplicações. Então, não deve se ter uma complexidade alta, porque os usuários também têm que entender, né? É importante que eles entendam, que eles consigam visualizá-lo. O esquema deve atender a todos os requisitos levantados na fase de análise. Então, notem a relação, né, do projeto conceitual com a análise de requisitos, né? A gente deve fazer com que o esquema atenda aos requisitos levantados, né, na análise anterior, ok? Na fase de análise.
Existem, né, alguns modelos, os principais, mais conhecidos dentre esses modelos conceituais. Estamos o modelo entidade relacionamento, que é o que a gente vai estar debatendo aqui. Existe também o modelo conceitual UML, né, que quem já teve experiência com orientação a objetos deve conhecer muito bem, né, quem já participou da disciplina de programação orientada a objetos deve ter conhecido um pouco de UML, pelo menos com diagramas de classe, por exemplo, ou de casos de uso, enfim. Então, nesse caso aqui, no nosso contexto da disciplina, a gente vai dar uma ênfase ao modelo entidade e relacionamento. Partindo agora para a etapa, lembrando, recapitulando aqui que nós estamos naquelas etapas do processo de projeção de um banco, né, de um projeto de um banco de dados. Então a gente está agora no projeto lógico, tá? Eu passei da análise de requisitos, projeto conceitual, a gente viu que a análise de requisitos levanta dados praticamente, né? Informações relevantes ali sobre o domínio da aplicação. O projeto conceitual, a gente meio que desenvolve algo levado à ideia de uma prototipagem, né? Algo visual e fácil de interpretar. Agora a gente chega finalmente no projeto lógico. O que seria esse projeto lógico? É um mapeamento do esquema conceitual para um esquema lógico. O esquema lógico gerado descreve os dados do banco de dados e seus relacionamentos de uma forma bem mais detalhada que o esquema conceitual. É voltado, nesse caso, para a equipe de desenvolvimento. Então, o projeto lógico ele tem mais especificações, né, do que o modelo, ou melhor, desculpa, do que o projeto conceitual, né? O projeto conceitual é uma ideia generalizada, o projeto lógico a gente tem informações, né, bem detalhadas que vão auxiliar a equipe de desenvolvimento a estar projetando esse banco, ok? Então, os principais modelos lógicos são o modelo relacional, que a gente também vai estar abordando aqui, o modelo objeto relacional e também existe um modelo orientado a objetos que não tem o nome em vão, né? Tem uma forte relação com o paradigma de orientação a objetos, né? No desenvolvimento de sistemas. É óbvio que se você estiver pensando, poxa, mas desenvolvimento de sistemas é uma coisa, criação de bancos não é outra, não. Pode ter distinção, porém, notem que é um único norte, né, gente? Geralmente você está desenvolvendo um sistema, é imprescindível que você tenha um banco de dados, né? Então, caminham juntos, ok? Bom, passando aqui na sequência, chegamos à etapa de projeto físico. O que seria esse projeto físico? A especificação das estruturas internas de armazenamento. Notem que a coisa vai afunilando aqui, chegando a algo mais concreto, mais técnico, né, também. Então, a criação de índices para aumentar a velocidade do acesso aos dados, demais questões relacionadas ao desempenho do banco de dados. Então, é algo bem técnico aqui, bem voltado à performance e tudo mais. Então, é quando a gente está, de fato, pondo a mão na massa, né? É basicamente a parte aqui do projeto físico. Bom, a gente já passou por todas as etapas, né? Diante do desenvolvimento de cada etapa dessa, a gente chegaria à concretização de um banco, né, de dados. E aí, finalmente, nós chegamos ao ponto de falar um pouco sobre o modelo entidade relacionamento, que está fortemente ligado, né, à questão lá do projeto conceitual, certo? Notem que o termo modelo, né, não é em vão, né? Ele está ali dentro do projeto conceitual já para auxiliar mesmo na definição, né? Um modelo é um protótipo, é como é que eu posso dizer? Um esquema, né? Como bem citado ali no slide. Então a gente vai falar agora sobre esse modelo, que ele é super importante na definição de projetos de banco de dados. Vocês vão conseguir abrir a mente para quem ainda não conhece e tudo mais, conseguir entender melhor esse universo aqui. Então, é um modelo muito usado para a modelagem conceitual. Foi proposto por Peter Shen, né, em 1976. É um cara forte aí da ciência da computação
e aí ele criou, né, na universidade, eu não lembro bem se foi em Harvard, né, que foi uma das universidades onde ele foi pesquisador, estudante, pesquisador, mas ele foi o cara que criou esse modelo e que hoje é ainda muito bem utilizado, né? A gente tem novas abordagens, mas o modelo entidade-relacionamento ainda é muito utilizado porque ele facilita muito a interpretação de ambas as partes, né? De todos os stakeholders ali, né? Todas as partes interessadas no projeto. Descreve um modelo de dados de um domínio a partir de entidades e seus relacionamentos. A gente vai conhecer aqui já já o que são entidades e como funcionam esses relacionamentos, né? Possui várias notações gráficas, ou seja, você pode desenhar ele conforme várias notações existentes aí que auxiliam, né, nessa questão do desenho, né, desses modelos. Vocês vão ver que a gente pode desenhar a ideia de diagramas ali, né, para representar esse modelo. Possui muita capacidade semântica, embora simples, né? Então, aparentemente é algo bem simplista ali, mas que acaba facilitando demais a interpretação. Tem um fácil mapeamento para o modelo relacional, que é um modelo que eu citei ainda há pouco, né, que a gente também vai estar falando sobre ele ao longo da disciplina, ok? É composto basicamente por três tipos de elementos, tá? Então é importante a gente gravar esses três tipos de elementos aqui, bem simples essa questão aqui de gravar em mente, porque é apenas entidades, relacionamentos e atributos, né? São os principais tipos ali que vão compor esse modelo entidade e relacionamento. Possui variações, né? Ele tem uma variação para uma outra forma de interpretação, uma forma mais avançada, né? Que seria, por exemplo, o modelo entidade relacionamento estendido, que você consegue enxergar também comportamentos de herança, né? Enfim, o esquema conceitual descrito através do MER, lembrando que essa é a sigla de modelo entidade relacionamento, é chamado de diagrama entidade relacionamento, ou seja, DER. Então eu citei em alguns momentos aqui, né, que consiste em um diagrama, e aí esse diagrama ele é definido por diagrama entidade relacionamento. Não seria diferente, né, o termo já bem forte aí, a gente esquece o terminho modelo, né, e chama de diagrama porque ele é a principal ferramenta que a gente utiliza para descrever esses projetos, ok, de bancos. Então, com a intenção, né, de fazer uma aula um pouco mais dinâmica, em vez de eu estar passando aqui as definições para vocês, eu decidi passar essa aula diante de um estudo de caso, certo? Então, vai facilitar a explanação aqui do conteúdo. A gente vai desenvolver um modelo conceitual para uma aplicação cinematográfica, certo? Ou seja, uma aplicação voltada a cinemas aí. O modelo será desenvolvido gradativamente à medida em que os conceitos forem apresentados. Então, eu vou apresentando o conceito e, paralelamente, a gente vai vendo aí na prática, ok? Bom, lembra que nas etapas a gente precisava fazer uma análise de requisitos. Dentro da análise de requisitos, a gente consegue fazer um levantamento. Esse levantamento é o levantamento de requisitos. Então, no contexto aqui do estudo de caso, a gente tem o seguinte, ó. Notem que os requisitos são justamente as necessidades ali que os usuários vão ter ali no sistema. Então, ó, devem ser cadastradas as informações sobre, né? Lembrem que é uma aplicação cinematográfica. Então, olha só, são cadastrados filmes. Os filmes contêm código, título, ano, gênero e diretor. Deve ser cadastrado também atores, possuem código, nome, sexo, nacionalidade. Também eventos, possuem código, nome, local e ano. As seguintes condições foram observadas, ó. Olha só, diante das necessidades, né, algumas condições ali, a gente tem que citar também diante desse cenário dos requisitos, certo? Ó,
Um filme é estrelado por um ou mais atores, quer dizer, certo? Um filme pode receber várias premiações em um evento. Um ator também pode receber várias premiações em um evento. E cada ator pode fazer par romântico com outro ator num determinado filme. Então a gente também pode chamar essas condições de restrições, ok? Então também é muito importante elas estarem citadas dentro do levantamento de requisitos, porque elas são consideradas no projeto aqui de banco, tá? É importantíssimo a gente ter essa noção de restrições para poder implementar na prática. Bom, então vocês viram que eu citei ali atores, né? Ó, voltando aqui para a gente não esquecer, ó, atores, filmes, eventos, né? Notem que são, como é que eu posso dizer, objetos aí, elementos, né? Vamos usar esse termo. São elementos cruciais aqui para um cadastro de um banco, né? Como clientes, como produtos, né? Então, filmes, atores e eventos, eles possuem um papel fundamental na prática de cadastro de bancos, né? De registros, né? Ao banco. Esses elementos aí nós chamamos de entidades, tá? Elas representam os objetos existentes no mundo real. Podem ser concretos, como um cliente, ou abstratos, como uma conta bancária, como uma venda, né? A gente não cadastra uma venda, a gente faz uma venda num sistema. Então, algo nesse cenário abstrato, como uma venda também, ou como uma conta bancária, a gente pode levar em consideração também como uma entidade. Então, tudo que você visualiza pacífico de cadastro, você pode determinar como uma entidade, ok? Representam tudo aquilo sobre o qual o banco de dados deve guardar informações. Parecido com o conceito de objetos no paradigma de OO. São os elementos mais básicos do MER, ou seja, do modelo entidade-relacionamento. São representadas através de um retângulo. Então, no diagrama que eu citei há pouco, né, no diagrama entidade-relacionamento, a gente usa o retângulo, né? A figura geométrica que representa a entidade é o retângulo. E só para reforçar aqui que eu citei, né? Fazendo uma analogia ao conceitos aí de objetos dentro do paradigma, né, de orientação a objetos, a gente pode ter uma entidade representada num sistema que foi desenvolvido com orientação a objetos como uma classe ali que futuramente vai ser um objeto, entendeu? Beleza? Então a gente pode fazer essa analogia, por exemplo, num sistema ali que tem cliente é é uma classe que vai ser um objeto e tal. Então aquele carinha ali, aquele elemento ali, ele pode ser considerado uma entidade tranquilamente, ok? E os atributos deles vão entrar também em vigor, né? Eu vou falar já sobre isso, justamente na sequência. Então aqui são os elementos aqui dentro do diagrama, né? Já na figura do diagrama de relacionamento, a gente tem retângulos e aí cada um tem o seu nome específico dentro. Então filme, ator e evento. A gente já tem esses elementos aí separados para a gente começar a montar o diagrama. E agora vem o que eu citei há pouco, que são os atributos, né? Onde ficam os atributos? A gente viu que ator e filme ali tem os seus atributos específicos. Onde eles ficam? E fazendo ainda aquela analogia com a orientação a objetos, onde é que eles ficam? Muito fácil, né? Vocês viram que ali na orientação a objetos você tem uma classe que tem na sua definição, né, ali atributos e métodos, né? Então os atributos, o termo já sugere, né? Aqueles atributos ali, eles vão ter forte relação também com o banco de dados, né? Porque eles são de fato armazenados, beleza? Mas aí os atributos eles pertencem na orientação a objeto às classes e no caso, né, dos modelos entidade-relacionamento, eles pertencem à entidade, ok? Então, os atributos descrevem as propriedades que caracterizam uma entidade. Por exemplo, um cliente tem um nome, um CPF, um endereço, etc.
Então, é um produto. O produto ele tem descrição, ele tem fornecedor, enfim, né? Então é basicamente isso. Podem ser classificados das seguintes formas: podem ser simples ou compostos, tá? Podem ser univalorados ou multivalorados, podem ser armazenados ou derivados, ok? Em alguns casos, podem possuir um valor até nulo, beleza? Então, essas são as classificações que a gente vai estar conhecendo na prática. Atributos simples, né? O que seriam os atributos simples? Eles não podem ser subdivididos em partes menores. Exemplo, CPF, número da conta, ou seja, eles são únicos, né, ali. Eles não se quebram, se subdividem. Já os atributos compostos, eles podem ter subdivisões. É a ideia de um endereço, por exemplo. Um endereço, ele pode estar pertencente a uma entidade cliente, porém ele pode ser subdividido em rua, número, bairro, né? O nome de um cliente, de uma entidade cliente, ele pode ter subdivisão também para nome e sobrenome, tá? Então, a gente pode ter dentro da entidade os atributos. Esses atributos eles podem ser simples, nesse sentido de únicos, ou compostos, no sentido de absorver, ou melhor, possibilitar subdivisões. Isto pode variar de uma aplicação para outra, isso é super relevante. O uso de cada um destes tipos está relacionado ao nível de detalhamento que a aplicação exige para o atributo em questão, ok? Então é claro que isso é levado em consideração. E o que seriam os atributos univalorados, né? Eu até tinha citado que a gente ia ver tudo na prática, mas eu já estou definindo aqui, né? Mas é bom isso porque já vai dando uma luz aqui a vocês. Então, os atributos univalorados significa que a entidade possui um único valor para este atributo. Exemplo, um cliente só tem uma data de nascimento. Uma conta só tem um saldo, entenderam? Então, é basicamente isso, é você conseguir enxergar, né, aquele, como é que eu posso dizer? Aquela entidade, né, possuindo um único valor para um determinado atributo, né? Aí deixou muito claro, né? Um cliente, de fato, ele só possui uma data de nascimento, assim como um CPF, assim como um RG, né? Uma conta também, uma conta ela só pode possuir um saldo, né? É claro que se a gente for levar o pé da letra, professor, mas se for uma conta que tem conta corrente e conta poupança e tal, aí você já vai, né, levar em consideração detalhes, né, que acaba sendo, eh, aliás, sendo até, né, uma conjunção aí, né? Você vai ter uma conta que vai estar representando tanto a poupança quanto a conta corrente, né? Então isso aí é um detalhe que você pode relevar no conceito aqui da explicação. Atributos multivalorados significa que a entidade pode ter vários valores para um determinado atributo. Gente, é muito comum o pessoal se atrapalhar e correlacionar isso aqui com atributos simples e compostos, tá? Entendam, há uma diferença gritante aqui, certo? Quando eu digo atributos multivalorados, ele não tem aquela subdivisão que um atributo composto não. Um atributo composto é aquele conceito que eu disse há pouco, do endereço, que tem o quê? Rua, bairro, né? Um atributo multivalorado significa que a entidade pode ter vários valores para um determinado atributo. Ou seja, para esse atributo multivalorado. Por exemplo, um cliente ele pode ter vários telefones. Então, esse atributo ele é multivalorado. Um funcionário, ele pode ter o quê? Vários dependentes, né? Deixa eu ver o que mais. Um outro exemplo aqui. Por exemplo, um fornecedor, né? Um fornecedor, sei lá, de repente ele pode ter mais de um endereço, né? Então, isso são atributos multivalorados, né? Quando você tem mais de um valor para um determinado atributo, ok? E o que seriam os atributos armazenados? São aqueles cujo valor é armazenado no banco de dados. Exemplo, a data de nascimento, né?
Atributos derivados são aqueles cujo valor pode ser derivado através do valor de um ou mais atributos armazenados. Como exemplo, idade. Então, eles podem ter essa derivação, né, através de um valor ou mais atributos já armazenados. Algumas vezes o valor de um atributo pode ser nulo, por dois motivos. O valor é desconhecido, né? Exemplo, a data de admissão de João é desconhecida. O valor não se aplica a um determinado elemento da entidade, por exemplo, o cliente João não possui nenhum dependente. Então, isso são possíveis situações, né, que trariam a possibilidade de um valor para um atributo acabar sendo nulo. Existem também os atributos chaves, são únicos para cada elemento de um conjunto de entidades. Então eu vou sempre frisar, né, esse tipo de atributo aí. Ele costuma representar, né, uma entidade. Então, exemplo, matrícula do funcionário, CPF, CNPJ, o código, né? Pode ter um código ali para a pessoa. Então, esses atributos que podem representar a ideia de uma chave, né? A gente inclusive tem uma definição, né? Para vocês vão conhecer daqui a pouco, para chave que chamamos de chave primária, né? Que aí existem até algumas regras com a ideia de que isso não pode ser repetida, que é a ideia do próprio CPF. O CPF você não pode ter mais de uma pessoa, né, com o mesmo CPF, né? Então é basicamente essa ideia. Podem ser representados também pela composição de dois ou mais atributos. Então já é um outro conceito, né? Eu falei uma chave aí primária, né? Aí a gente pode ter uma chave primária também definida pela combinação de duas chaves. Olha que interessante. Por exemplo, um item de venda é determinado pelo código da venda e pelo código do produto vendido. Então, um item de uma venda ele pode ser determinado por essa combinação, tá? É muito comum a gente ver isso aí em sistemas de venda. Imagine uma entidade, né, abstrata, pedido, né? A entidade pedido, ela pode ser determinada por uma combinação, né? Por exemplo, da chave sei lá, a matrícula o código do cliente, né? E o código do produto vendido. Isso aí é um exemplo, tá? Bom, e aqui visualmente falando, como seriam representados, né, num DER os atributos aí que a gente tanto falou, né? É através de uma elipse, né, e ligados à sua entidade correspondente, através de uma linha. Então olha como é simples, ó. Imagina a entidade cliente que possui os atributos nome, RG e CPF. Então olha como é simples de você desenhar essa entidade, né? Bom, aqui nós temos, ó, atributos compostos são conectados aos seus atributos através de uma linha. Olha só, eu tenho uma linha para endereço, que é o meu atributo composto. A partir do meu atributo composto eu tenho outras ramificações, né? Então o atributo composto é representado dessa forma. Os atributos-chave são representados no DER pelo seu nome sublinhado. Então, se eu quero determinar aqui que o CPF seja minha chave, né, ou melhor, representa a chave dessa entidade cliente, eu simplesmente deixo CPF sublinhado. Já os atributos multivalorados que a gente falou ali, que eles possuem mais de um valor, são representados por ciclos duplos. Então eu tenho aí o telefone com dois círculos, significa dizer que telefone é um atributo que pode ter mais de um valor. Ou seja, eu posso ter definido, é a ideia quando a gente põe ali, por exemplo, no sistema, aí tem num formulário, né, num formulário lá, por exemplo, digite telefone 1, digite telefone 2, né? Então esse atributo ele é multivalorado. Bom, e aí já que a gente mastigou bem o tema de atributos, vamos agora voltar
ao nosso estudo de caso, atributos da entidade filme. Então, ó, conforme eu tinha listado lá nos requisitos, nós temos aqui filme com um código. Lembra que todos lá, eu acho que todas as entidades tinham o atributo código. Então, código vai ser minha chave primária, né? A chave que vai representar essa entidade. Então, ela tem um sublinhado aí, ó. Se vocês observarem aqui, né? Ó, ok? E aí temos título, ano, gênero, diretor, né? Nada mais de complexo. Temos aqui ator, né? Ó, código também, nome, sexo, nacionalidade. Evento, código, nome, local e ano. E agora, finalmente, já que a gente listou aqui as 3 entidades do sistema conforme aquele levantamento de requisitos, você deve estar se perguntando, o professor falou sobre entidades, falou sobre atributos, que foram os elementos citados como os principais de um diagrama de entidade de relacionamento, né, nesse modelo que a gente está tratando aqui, mas faltou o relacionamento, né? Notem que é um termo, inclusive, dentro do próprio título, né? Diagrama, entidade, relacionamentos. Então, os relacionamentos, gente, descrevem as relações entre essas entidades, né? Você viu ali que temos 3 entidades citadas, então é óbvio que essas entidades elas podem se relacionar. Exemplos aqui, ó. Um cliente possui várias contas. Note que um cliente pode ser definido como uma entidade, tá? E contas como uma outra entidade. E aí possui significa o relacionamento que existe entre essas duas entidades. Estão notando agora como é possível fazer com que essas entidades se relacionem, se comuniquem? Então, podem relacionar qualquer quantidade de entidades, né? Esses relacionamentos podem ser para qualquer entidade, né? Qualquer quantidade, não tem restrição, vai depender da sua necessidade aí com o banco. São representados por losangos, né? Uma outra figura geométrica, que se ligam às entidades relacionadas através de linhas retas. Olha como é simples. Você tem um losango aqui agora representando esse exemplo que eu citei há pouco, que é o cliente. O cliente possui conta. Então ele está representando aqui, ó, o relacionamento por meio do losango aqui e o nome aqui da relação que é possui, tá? Esse nome, pessoal, geralmente é um verbo, né, que você vai fazer essa linkagem de um atributo, ou melhor, desculpa, de uma entidade a outra. Eles possuem um grau, certo? Geralmente binário, né? Relacionam duas entidades. Um aluno matricula-se em uma disciplina. Aqui é um exemplo, tá? Pode ser ternário, então consiste no relacionamento de 3 entidades aqui nesse sentido. Um cliente realiza um empréstimo em uma determinada agência. Então, ó, cliente realiza empréstimo numa agência, certo? Ó, cliente realiza empréstimo em uma agência. Então, nós podemos ter essa relação ternária. O relacionamento ele também pode possuir os seus próprios atributos. Olha que interessante. Exemplo, o relacionamento matricula-se entre aluno e disciplina pode ter um atributo semestre letivo. Vocês me desculpem, gente, que vez ou outra eu estou tossindo aqui e está sendo... Infelizmente eu não edito, tá? Eu não edito, vocês vez ou outra tem uma pausazinha longa. Eu sempre indico aos meus alunos que adiantem um pouco a velocidade, que eu já falo um pouco lento e às vezes tem esses probleminhas, né, que eu não edito. Então vocês vão me ouvir tossindo de vez em quando, me desculpa, é inevitável, e com algumas pausas um pouco demoradas, quando foge um raciocínio para eu voltar, tá? Bom, mas continuando, vimos aqui, né, que o relacionamento ele pode ter atributos. Podemos ter também relacionamentos recursivos, né? Acredito que vocês já conheçam esse conceito de recursividade, né? A ideia de uma função chamando ela mesma. Então, nesse sentido aqui a gente tem, ó, relacionam 2 ou mais instâncias de uma mesma entidade. Exemplo, um empregado é supervisionado por um outro empregado. Então, olha que relação interessante, ó. Um empregado
é supervisionado por um outro empregado. Como a entidade empregado ela representa de forma generalizada qualquer que seja um empregado, então eu posso utilizar ela mesma nessa entidade de relacionamento, ou melhor, nesse diagrama. Então, empregado supervisionado por empregado, certo? Ainda sobre relacionamentos, podemos definir restrições que os relacionamentos devem obedecer para manter a integridade dos dados. Restrições essas que a gente pode estar, inclusive, aplicando com base no estudo de caso que a gente está vendo aqui. Existem dois tipos de restrições: restrição de cardinalidade e restrição de participação. Restrição de cardinalidade indica quantos elementos de cada entidade fazem parte do relacionamento. Existem três tipos de restrição de cardinalidade: um para muitos ou muitos para muitos. Olha como é simples da gente fazer essa restrição. Eu quero dizer que um empregado, né, ele gerencia um único departamento, que um único empregado gerencia um único departamento. Então, notem que eu tenho aqui a cardinalidade aqui e a outra aqui, representando esse contexto, ok? Indica que um elemento da entidade A está relacionado a um elemento da unidade, ou melhor, desculpa, da entidade B, ok? Um elemento da entidade A está relacionado a um elemento da unidade B, beleza? Então essa é a principal tipo de restrição, de cardinalidade. Imagina agora que o cenário mudou, né? Um departamento, né? Nesse outro contexto aqui de exemplo, a gente tem um departamento contém muitos empregados. Então a restrição consiste aí em indicar, né, que um elemento da entidade A está relacionado a vários elementos da entidade B. A restrição muitos para um é a inversa desta restrição, ok? Então eu posso ler também que muitos empregados, né, estão contidos em um único departamento, ok? E agora a restrição muitos para muitos indica que vários elementos da entidade A estão relacionados a vários elementos da entidade B. Então, um empregado, ou melhor, muitos empregados trabalham em muitos projetos, ou muitos projetos podem ser trabalhados por muitos empregados. Agora, falando um pouco sobre a restrição de participação, determina um número mínimo de elementos de uma entidade que fazem parte do relacionamento. Existem dois tipos de restrição de participação: total e parcial. Restrição de participação total indica que todas as instâncias de uma entidade devem participar do relacionamento. Exemplo: todo empregado trabalha em um departamento. São representados através de uma linha dupla entre o relacionamento e a entidade que tem participação total. Tá aqui, restrição de participação total. Então, todo empregado trabalha em um departamento. Todo empregado trabalha em um departamento, ok? Então, restrição de participação total, né? Ou seja, não há exceção. Todo empregado trabalha em um departamento. Já a restrição de participação parcial indica que algumas instâncias da entidade devem fazer parte do relacionamento. Notem que os principais termos eu estou dando ênfase. Indica que todas as instâncias, gente, pode ser visualizada como os registros, tá? Então, indica que todas as instâncias de uma entidade devem participar do relacionamento. A gente viu aqui, né? Todo empregado trabalha em um departamento, sem exceção. Quando há uma parcialidade, aqui já indica que algumas instâncias da entidade devem fazer parte do relacionamento. Exemplo: alguns empregados gerenciam projetos.
não possuem uma notação especial. Então por isso eu nem mostro aí, ok? Entidades fracas são entidades cuja existência depende de outra entidade. Então ela tem essa dependência. Um exemplo, o relacionamento entre um cliente e seus dependentes. Não existe um dependente que não esteja associado a nenhum cliente. Então note que tem uma certa dependência nesse sentido, né? A entidade fraca é representada através de um retângulo com linhas duplas. Então, só repetindo aqui, só reforçando, ó, o relacionamento entre um cliente e seus dependentes. Aí imagine que não existe um dependente que não esteja associado a nenhum cliente. Então ele é representado dessa forma aqui, ó. E aí ele tem esse contexto aí que eu expliquei a vocês, certo? Então ele tem que ser desenhado assim, né, para representar uma entidade fraca. Então só reforçando, ó, são entidades cuja existência depende de outra entidade. Então para que ela exista precisa ter cliente, tá? Então aqui é mostrando-se que de fato ela depende de cliente. Bom, vamos aplicar o que estudamos sobre relacionamentos ao nosso estudo de caso? Relacionamento entre filme e ator. Então, muitos filmes podem ser estrelados por muitos atores. Agora, relacionado à premiação do filme. Muitos filmes podem ser premiados em determinada premiação em muitos eventos, certo? Então muitos filmes podem ser premiados em muitos eventos. E lembrando que aqui pode ser mais de um tipo aí de premiação. Muitos atores podem ser premiados em um único filme, né? Ó, foi agregada aqui essa outra relação, tá? Então muitos atores, desculpa, pode ser premiado em um único filme. Agora, o relacionamento que mostra o par romântico entre dois atores. Um ator pode fazer par romântico com o outro. Isso aqui são aquelas restrições, não sei se vocês estão lembrando também. Um ator pode fazer par romântico com outro ator em determinado filme. Então aqui a gente tem, ó, a recursividade, né? Um ator pode fazer par romântico com um ator, né? Em um filme, tá? Em muitos, aliás, quando, ó, determinado, né? Então não tem uma especificidade aqui de desenho, a gente usa para muitos mesmo, porque dá a ideia de poucos, né? De um a muitos, né? Então a gente representa dessa forma. E aí, pessoal, fechando aqui todo o diagrama, né? Pegando todas as partes aqui que a gente viu nos slides, a gente teria essa monstruosidade aqui, né? Mas que diante do que vocês aprenderam, ficaria fácil de ler, né? Então, vocês depois peguem o slide aí que vai estar disponível lá no sistema e aí tentem fazer essas leituras aqui, né? Eu não vou fazer junto aqui já para forçar um pouquinho vocês mesmos tentarem, mas notem que eu apenas agreguei, né, cada parte aqui para fechar todo o diagrama. Nós temos aqui todas as entidades que foram levantadas lá nos requisitos, ó, filme, ator e evento. E aí temos as relações e o tratamento também de restrições aqui, né? Inclusive quanto à cardinalidade está explícito, né? Aqui, ó, as cardinalidades, beleza? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.